Uma fera e Yara. Capítulo 6. Semente. Com todo aquele barulho, mais feras foram até a fonte da vila, surgindo de todos os lugares possíveis. Uma pressão esmagadora começava a se aproximar do local. Yara corria com todas as suas forças, suas pernas doendo e a visão turva de tantas lágrimas. As feras estavam cada vez mais próximas, seus gritos ecoando nas ruas desertas da vila. O medo se misturava ao desespero, cada passo mais difícil que o anterior. Ela tropeçou, com a visão turva de tantas lágrimas, dando sinais de desistência. As últimas palavras a consumiam. Yara, eu vou conseguir. Eu tenho que conseguir. Lutando contra a dor, tentou se levantar. Uma sombra enorme surgiu sobre ela. Yara percebeu que não sentia mais os raios solares. Virando o rosto na tentativa de ver, notou que era uma fera maior, ficando sem reação. Seu corpo começou a tremer. A fera encarava, e era possível sentir uma pressão pesada e tensa no lugar, criando uma atmosfera de sufocamento. Instintivamente, Yara tremia, sem entender o que deveria fazer, sua mente inundada de vozes. A pressão pesada fazia com que nenhuma outra fera tentasse se aproximar. Todas estavam estranhamente paradas. A aparência da criatura era de um humano misturado com animais. Sua cabeça parecia a de um leão, seu corpo era adornado por uma vasta e densa pelagem de um cinza claro que cobria todo o seu corpo, com partes brancas em algumas áreas. Ele possuía uma musculatura extremamente forte e definida. Yara olhava ao redor, percebendo que tudo estranhamente parecia calmo. Ela começou a perceber a diferença desta fera em relação às outras. Ele era o único com pelagem cinza, enquanto as outras ao redor tinham pelagem preta e marrom. Uma das vozes em sua mente a fez entender quem ela estava olhando. Aldeão, eu testemunhei a morte dele, e o que o matou foi uma fera muito maior do que as que estamos vendo aqui. Yara, ele me lembra a fera do livro que eu lia, que se chamava Bestial. Então foi esta fera que matou Miguel. Totalmente incrédula com a situação, sentindo a última chance de sair viva se esfumaçar pelos últimos esforços feitos por seus pais, Yara sentia como se várias pedras estivessem sendo colocadas em uma superfície fina de gelo. Para cada dor e respiração, uma rachadura estava aumentando. Yara tentava se rastejar, mesmo com os braços e as pernas doendo e a visão turva. Mesmo assustada e desacreditada, tentava reunir forças. Yara, cerrando os dentes, não posso parar agora. Eu tenho que conseguir me levantar e correr, mas estou apenas me rastejando. Não. Eu vou conseguir. Eu tenho que conseguir. A fera bestial observava enquanto Yara se rastejava, levantando o braço e se preparando para desferir um golpe fatal em suas costas. Yara fazia mais força para tentar se levantar e, com a visão embaçada, via uma fera vindo de frente para ela, com pelos cinzentos. No momento em que a fera bestial começava a descer o braço em direção a Yara, outra fera cinzenta surgiu de repente, puxando Yara e tirando-a do caminho do golpe certeiro da fera bestial. O golpe da fera perfurou o chão com um estrondo, criando várias rachaduras ao redor da área, enquanto pedaços de terra voavam. A fera bestial levantava o braço, as garras subindo junto com várias partes quebradas do chão que ficaram encravadas. A presença da nova fera era colossal e intimidante. Vendo por baixo, sua aparência era de humano misturado com animal, com uma juba e cabeça de lobo e uma vasta pelagem cinza. O vento fazia sua pelagem balançar, trazendo consigo o cheiro de terra e o zumbido de uma energia estranha no ar. Yara sentia, estranhamente, uma calmaria, um sentimento nostálgico. As duas feras rosnavam uma para a outra, mostrando os dentes afiados. A pressão emitida por elas estava fazendo o chão rachar, e as feras próximas colocavam a cauda entre as pernas e saíam correndo. A fera acinzentada ficava por cima de Yara, como se estivesse dizendo, ela é minha. A pressão da fera acinzentada era tão grande que era possível ver o ambiente ficar roxo, distorcendo até mesmo os raios solares. A fera bestial, no entanto, não ficava intimidada e começava a liberar ainda mais pressão. O ambiente ao redor da fera bestial estava se distorcendo, ficando com uma cor azul clara. A competição entre elas começava. Yara sentia como se mais uma pedra estivesse sendo colocada em uma superfície fina de gelo. A dor era contínua, e respirar sob toda aquela pressão era mais doloroso. Uma rachadura na superfície estava aumentando. Ela se via no meio de todas essas pedras. 4 pedras próximas tinham rostos familiares para ela. As duas do lado tinham o rosto de seus pais, a de frente tinha o rosto de Miguel, e, ao se virar para trás, a última tinha o seu próprio rosto, que estava rachando. 2 pedras gigantes caíam sobre as outras, com os rostos das feras que estavam se enfrentando. A fina camada de gelo se quebrava sob seus pés, e de repente tudo parecia ceder.
Yara, porém, estava imóvel, sua respiração superficial e regular. O mundo ao seu redor escurecia e suas forças a abandonavam lentamente. Ela havia entrado em um estado de coma, seu corpo tentando se proteger das dores físicas e mentais que ficaram insuportáveis. A última coisa que viu foi a fera acinzentada bloqueando um ataque da fera bestial. A fera acinzentada estava fazendo de tudo para manter o braço da fera bestial parado, e a fera bestial colocava mais força, fazendo com que a fera acinzentada se ajoelhasse. Pelo esforço dos dois, o chão começou a rachar, e a fera acinzentada começou a afundar no solo. A aura dos dois aumentava e as cores deles se misturavam. Com os gritos de dominância, o rugido foi tão alto que o ar vibrava em uma frequência que derrubava as casas próximas já fragilizadas. As feras restantes fugiram para outras áreas da vila. Com o rugido, a fera bestial que estava atacando voltou a ficar lúcida, e o vermelho dos olhos desapareceu, mostrando a cor azul dos seus olhos. A fera bestial parou com a pressão que emitia, mostrando-se confusa, olhando ao redor sem entender o que estava acontecendo. Fera bestial, o que está acontecendo? O surto acabou? Onde estou? Vendo parte do rosto de outra fera, a fera bestial notou a fera acinzentada segurando seu braço e o chão afundando. Atrás dele, avistava uma menina desacordada. A fera acinzentada, ajoelhada, não aguentava mais o peso e a força que estava sendo aplicada, e começava a fraquejar, com os braços tremendo. Fera bestial, pensando quem é essa fera? Também tem pelo cinza. Foi ele quem cancelou meu surto. A fera bestial levantou o braço, interrompendo o ataque. Observando a fera acinzentada exausta, ele a viu colocar os braços no chão, ficando de quatro, sem fôlego, tentando recuperar um pouco de ar. Seus braços tremiam pela extrema força usada, exausta, sem mais demonstrar toda aquela pressão. A fera acinzentada olhava para trás, fixando o olhar em Yara, com uma respiração rápida e descontrolada. A fera bestial observou com mais calma os arredores. Fera bestial, onde estou? Tudo está destruído. Ainda ouço batalhas, e há outras feras por perto. É só o começo do surto. Outra vila caída por minha causa. Não há nada a ser feito agora. Mas essa fera é diferente. O cheiro do surto está nele, mas muda constantemente, como se estivesse tentando suprimir. Como ele faz isso? Assim que a fera acinzentada olhou de volta para ele, a fera bestial se espantou ao ver o rosto completo dele. Fera bestial, como está fazendo isso? A fera acinzentada estava ainda de quatro, sem fôlego, tentando recuperar um pouco de ar. Uma dor era sentida pela fera acinzentada, que colocava a mão no rosto, fechando os olhos. Fera bestial, o que está acontecendo? O cheiro dele está mudando. Sons de dor e um murmúrio baixo, incapazes de serem ouvidos naturalmente, fizeram com que a fera bestial movesse a orelha, focando no som baixo e conseguindo ouvir cada palavra dita pela fera acinzentada. Fera bestial, pensando, estava lutando contra o surto, mas, infelizmente, o cheiro do surto o dominou completamente. Eu pensei que haveria algo diferente. Eu me enganei. Quando a fera bestial se virou para sair, um grito ecoou. Fera acinzentada, não! Um uivo forte veio logo em seguida, tão poderoso que o ar vibrava e o chão tremia. Fera bestial, o cheiro mudou novamente. O surto está sendo contido. Seria ele quem estou procurando? Assim que parou de uivar, a fera bestial notou que um dos aspectos do surto havia mudado. A fera acinzentada se moveu em direção a Yara, jogando-a sobre o ombro e saindo correndo. Fera bestial, depois de tantos anos, finalmente apareceu. Anos estudando tudo o que eu podia sobre este surto, não posso deixar escapar. Tenho que segui-lo. Pelo visto, ele é diferente destas outras criaturas. Mas o que o faz lutar tanto para não surtar? Aquelas palavras, o que significam? Se quero ter a resposta, terei que ficar de olho nele. Mas antes, é melhor eu observar as outras feras para ter certeza de que ele é o único. A vila queimava e os sons da batalha eram intermináveis. Correndo pelas ruas, a fera acinzentada refletia sobre seu estado atual. Fera acinzentada, como estou vivo? E essa sensação que está tentando me controlar. As primeiras coisas que me lembro. O passado começou a se misturar com o presente em meio ao caos. Em um silêncio profundo que contrastava com a batalha ao redor, o corpo de Miguel se destacava. Tum-tum, um som começava a ser possível ouvir em meio a todo esse silêncio, e novamente ficava em silêncio. Tum-tum, e voltava a ouvir o som forte novamente, ficando cada vez mais forte e não parando mais. O som de batimentos cardíacos.
tão forte que ecoava em torno dele, distinguindo-se mesmo com o barulho da batalha ao redor. Um pequeno movimento dos dedos podia ser visto. Miguel voltou a abrir os olhos, que estavam totalmente brancos, e seu corpo começou a mudar de aparência. Garras afiadas surgiram de suas mãos, pelos esbranquiçados começaram a aparecer em seu corpo, e um grito de dor foi ouvido, misturando-se aos gritos de medo e sons de batalha ao redor. A pressão liberada fazia o chão rachar ao seu redor. As feridas em sua barriga começaram a se fechar, parando o sangramento. Seu corpo começou a ganhar tamanho, rasgando sua camisa, enquanto pelos cinzentos surgiam no restante do corpo. Veias pulsantes começaram a aparecer em seu rosto e braços, destacando ainda mais sua transformação. Enquanto o corpo aumentava de tamanho, era possível ouvir seus ossos quebrando e rachando, como se estivessem sendo reconstruídos maiores e mais resistentes, em meio a dores agudas. As rachaduras no chão aumentavam, estendendo-se até as paredes próximas, que começavam a rachar com a pressão liberada. As pupilas ficaram vermelhas, e o nariz começou a se modificar, parecendo um focinho, ganhando traços físicos de um lobo. Uma cauda peluda apareceu, com pelagem branca e cinza. Orelhas pontudas e dentes afiados surgiram junto a uma juba com chifres um pouco mais altos que as orelhas. O som dos dentes rangendo e a pele esticando eram quase tão altos quanto os gritos. Um rugido emergiu no lugar dos gritos de dor, tão poderoso que parecia fazer o próprio ar vibrar, anunciando a transformação completa de Miguel em uma fera imponente e feroz. O ambiente ao redor havia respondido à sua transformação. O chão rachou, árvores tremeram e o vento aumentou, como se a natureza tivesse sentido o poder crescente. Miguel, agora uma fera imponente, respirava profundamente e ofegante, mas não de exaustão. Ao respirar, seu peito subia e descia com vigor renovado, refletindo uma força desconhecida. Fera acinzentada. Eu não morri? Olhando para o chão rachado e vendo seu próprio sangue seco, ele refletia. Sua expressão era vazia. Fera acinzentada. Aquela fera bestial realmente tinha me matado. Como eu sobrevivi? O chão parece mais afastado. Ao ver suas pernas pela primeira vez, ele se assustou, soltando um grito. Fera acinzentada. O que é isso? Ele olhou para sua mão e viu que também se assemelhava à de uma fera. Fera acinzentada. O que aconteceu comigo? Essas pernas são minhas, assim como meus braços, todos peludos e da mesma cor da fera bestial. Tenho uma musculatura bem definida agora, é só mover um pouco que dá para ver os músculos claramente. Enquanto ele se avaliava, o susto inicial passava, mas de repente sentiu algo passar por trás de suas pernas, fazendo-se virar assustado. Olhando com espanto, não viu nada. Sentindo novamente, virou-se rápido, tentando agarrar quem estava por trás, mas novamente não viu nada. Fera acinzentada. Quem é você? Apareça. Quem está fazendo isso? Novamente, aquela sensação esquisita. Algo parecia estar se mexendo atrás dele, roçando suas pernas. Sua mente ainda estava em tumulto, sem conseguir entender o que estava acontecendo. Ele girava em círculos, tentando pegar o invasor invisível. Fera acinzentada. O que? Ele parou, ofegante, olhando ao redor, ainda perplexo com a estranha sensação que não desaparecia. Parado, pensou e colocou as mãos para trás na tentativa de pegar o que o incomodava. Fera acinzentada. O que é isto? Eu a senti ao tocá-la com minha mão. Foi como se estivesse tocando em outra parte do meu corpo. Descendo a mão e segurando-a levemente, trouxe um pouco para frente, conseguindo finalmente visualizar uma parte do que ele estava tentando pegar. Incrédulo, percebeu que estava perseguindo-se. Fera acinzentada. Ah, não, eu tenho um rabo. Eu estava correndo atrás do meu próprio rabo. Ficando com raiva de si mesmo, começou a imaginar-se fazendo isso, lembrando-se dos cachorros perseguindo a própria cauda. Fera acinzentada. Que vergonha! Quem tiver me visto fazendo isso deve estar rindo de mim agora. Agora consciente da cauda, ele começou a tentar movê-la, conscientemente fazendo movimentos simples. Uma explosão ocorreu ao redor, lembrando da situação perigosa que estava ocorrendo. Fera acinzentada. Nossa, eu tinha esquecido, a vila está sendo atacada. Eu aqui, perdendo tempo com isso, enquanto Yara e seus pais estão em perigo. É melhor eu ir até lá. Eles podem me ajudar a voltar ao normal. Saindo correndo com um novo corpo, ele começou a correr rápido demais, indo direto para a parede. Ao quebrá-la com impacto, caiu para frente, indo junto para o chão. Fera acinzentada. Ai, ai, ai. Espera, não doeu nada. Eu literalmente atravessei a parede e não está doendo. Que corpo é este?
Levantando-se e voltando para a rua, ele começou a correr novamente, mas com mais calma. Fera acinzentada, tenho que ir rápido, mas começando devagar. Essas pernas dão muita velocidade. É melhor ir à casa de Yara. Eles podem estar tentando se esconder lá. Indo para a casa de Yara, passando por várias áreas destruídas, no caminho, uma dor surgiu, fazendo parar e colocar a mão no peito. Ofegante, uma voz vinha em sua cabeça. Ele se escorou na parede, suando e tentando resistir às dores, sentindo como se estivesse sendo chamado. Fera acinzentada, parem, eu não vou fazer o que está dizendo. Olhando para frente, viu que estava próximo à casa de Yara. Fera acinzentada, eu tenho que encontrá-los. Eles podem estar preocupados comigo. Sua mente começava a se distorcer, sua visão ficava turva. Não conseguia mais distinguir o que via. Fera acinzentada, o que está acontecendo? Parece que estou morrendo novamente. Será que não era para eu estar vivo? Uma forte dor de cabeça surgiu, fazendo pôr a mão na cabeça. Sua mente era inundada por memórias de diferentes momentos muito rapidamente, dificultando a compreensão. Até que a memória do último momento veio. Miguel murmurou: pai, mãe, não pude viver uma vida longa. Mas logo estarei aí com vocês. Ele começou a tossir e a cuspir mais sangue. Seus pensamentos diminuíam e, novamente, ele ouviu uma voz. Voz: ei, não vai esquecer esta promessa. Miguel murmurou: que voz é esta? Que promessa? Fera acinzentada. Promessa? Miguel, com dificuldade de falar. Agora lembrei de toda a promessa que fiz para ela. Não posso deixar as coisas assim. O lado para onde a fera foi agora vai em direção à casa de Yara. Ela estará em perigo. Tenho que ir ajudá-la. Não posso ser alguém que faz uma promessa e não a cumpre. Não estou mais conseguindo enxergar claramente. Está tudo embaçado. Fera acinzentada. Esta foi a última coisa que eu falei. Promessa? Eu tinha me lembrado. Então por que a esqueci novamente? Foi este sentimento que me agarrei para viver. A confusão e o medo começaram a crescer, mas, no meio do caos, uma lembrança suave se destacou na mente da fera acinzentada. Vitor, filho, vem aqui. Tenho algo que quero conversar com você. Miguel, diga, pai. É sobre o quê? Vitor, é sobre o seu destino e o de Yara. Está vendo este lugar onde eu te trouxe? Miguel, este lago? Mas é só um lugar para pescar, não é? Vitor, é isso que você pensa sobre este lugar? Ah, eu entendo que você veja isso agora, mas este lugar não é só um lago. Miguel, eu ainda só vejo um lugar onde a água se acumula. Vitor, escute, este lugar não é só um lago comum. Você está ciente de todo o destino de Yara. Miguel, estou sim, o verdadeiro. Não o que é espalhado pelos moradores da vila. Vitor, então, no dia em que vocês completarem 13 anos, Yara começará sua jornada. Miguel, estou ciente disso. O que este lugar tem a ver com Yara? Vitor, não sei, diga você. Observe e descreva o lugar, o que você está sentindo. Miguel se sentou e olhou para o lago, tentando enxergar o que seu pai queria que ele entendesse, começando pela superfície calma. O lago estava cercado por uma vegetação exuberante, com árvores altas que lançavam sua sombra sobre a água, criando um jogo de luz e sombra que seguia o fluxo do vento. A água era cristalina, refletindo o céu azul acima e as nuvens que se moviam suavemente, visíveis pela superfície da água. Os pássaros voavam em círculos acima. O som suave dos peixes próximos à superfície da água, se alimentando dos insetos que voavam sobre ela, criava uma melodia tranquilizante. Flores silvestres de cores vibrantes cresciam à beira do lago, suas pétalas ondulando suavemente com a brisa. Um aroma fresco e terroso emanava do solo úmido, misturado ao perfume das flores. Miguel respirou fundo, absorvendo a tranquilidade e a beleza do lugar. Ele sentia uma paz profunda. Miguel, eu não senti nada de diferente além de uma paz libertadora. Vitor, está quase lá. Como você ainda não despertou o fluxo mágico, é difícil perceber o que eu quero demonstrar, mas eu sei que você vai sentir. Continue sentindo esta paz e adicione Yara neste lugar. Pense nela estando sobre a água. Pode fechar os olhos e apenas sentir o lugar. Você já tem o ambiente na mente. Agora coloque ela neste ambiente e respire calmamente com uma pausa entre as respirações. Miguel, está bem. Vou tentar fazer isso. Imagine Yara estando no lago. Miguel imaginava Yara girando com os braços abertos, rindo com os pássaros voando ao seu redor.
O som da risada trazia sentimentos nostálgicos dos momentos com ela brincando, e o sentimento do momento o envolvia. Sentindo a leveza em seus pés, ele se levantou e foi até o lago, caminhando na direção de Yara. O lago parecia ter uma energia própria, uma força serena que acalmava sua mente e clareava seus pensamentos. Sem hesitar, ele foi até a beira e começou a caminhar sobre a água. Quando chegou perto de Yara, ele estava encantado com a beleza dela. Yara, hoje está sendo divertido, não está, Miguel? Miguel, está sim. O clima está bom hoje. Yara, ei, Miguel, tenho algo que quero te perguntar. Miguel, pode dizer, eu responderei qualquer dúvida sua. Yara, depois que meu destino começar, você ainda vai estar sempre ao meu lado. Miguel, sempre. Sei que às vezes você fica insegura, mas eu vou estar sempre ao seu lado, Yara. Mesmo se eu envelhecer, vou dar um jeito de cumprir minha palavra. Amizade é algo que sempre quero ter com você. Yara, dando um leve riso, até depois de envelhecer? Mas como você vai me proteger se morrer primeiro? Lembra, você prometeu ser meu protetor. Miguel, com expressão séria, não vou morrer primeiro. Se eu fizer isso, você vai chorar, e eu falharia na minha promessa. Quero ver esse seu sorriso até o fim das nossas vidas. Vou viver nem que seja apenas 1 minuto a mais que você, para não ver você triste novamente. E se ficar triste, eu estarei lá para ajudar você a superar. Se o seu destino trouxer tristeza, eu estarei ao seu lado para enfrentá-lo, como sempre fizemos. Somos amigos, e é assim que amigos agem. Yara foi até ele e deu um abraço forte. O sentimento que Miguel sentia era uma sensação que ele já tinha sentido antes. Yara se desfazia suavemente com o vento. Yara, sussurrando, obrigado. Miguel acordou de pé, colocando a mão no peito, ainda sentindo como se ela ainda o estivesse abraçando. Olhando ao redor, viu que estava anoitecendo. Vitor, filho, finalmente você acordou. Miguel, o que aconteceu? Quanto tempo passou? Vitor, algumas horas. Agora me diga como está se sentindo? Miguel, não sei dizer direito, mas estou me sentindo muito bem, revigorado. Tinha tempo que eu não sentia este sentimento tão claramente. Que sentimento forte é esse, pai? Vitor, vou deixar você descobrir o que é com o tempo. Se eu contar agora, posso fazer você forçar este sentimento desnecessariamente. Agora guarde isso no fundo do seu coração. Nos momentos mais sombrios, ele vai ser seu guia. Não deixe que outros sentimentos ruins o consumam. Miguel coçou a cabeça, como se esperando que o gesto trouxesse alguma clareza, tentando processar o que seu pai disse. Miguel, pode repetir isso? Guia, guarda. Não entendi nada. Vitor, sem demonstrar surpresa por ele não ter entendido, respondeu. Vitor, agora pode parecer incompreensível, mas quando você entender naturalmente, isso vai se tornar a força para superar os obstáculos. Vai deixar sua mente limpa e clara sobre o que você tem que fazer. Pense no que está sentindo e se guie pelo sentimento que te fez querer fazer a promessa. Miguel fechou os olhos, sentindo por mais um tempo os sentimentos que seu pai fez despertar novamente nele. Ao abrir os olhos, viu claramente a casa de Yara. Fera acinzentada. Eu estou começando a entender, pai. Não é só o sentimento que me agarrei para voltar a viver, ele me guia para ela o tempo todo. Essas vozes não são nada comparadas a ela. Tirando a mão da cabeça, moveu para o peito e tentou sentir novamente o seu guia, a semente que havia sido plantada há anos e que seu pai fez germinar. As 2 folhas que saíram desta semente balançavam suavemente. Quanto mais ele se aproximava do seu sentimento que germinou, sua confusão e o medo começaram a sumir aos ventos. Uma imagem começava a surgir diante dele, da pessoa que lhe deu a semente da amizade e conforto. Fera acinzentada, pensando, promessa. Eu prometi protegê-la. Não posso me perder agora. Apesar da dor e do surto que ameaçavam dominá-lo, a força da promessa começou a puxá-lo de volta. Ele se agarrou a esse pensamento com todas as suas forças, usando-o como um escudo contra a escuridão que ameaçava consumi-lo. Enquanto a pressão do surto aumentava, ele focava intensamente na promessa. Fera acinzentada. Yara, eu prometi protegê-la. Eu não vou falhar com você. A tensão no ar era palpável, mas a promessa se tornou um farol, uma força que o mantinha ancorado. Ele respirou fundo, sentindo o controle retornar lentamente, mas de forma constante. O sentimento abafava a voz que tentava controlá-lo. A promessa era mais forte. Fera acinzentada. Eu vou superar isso. Por ela. Para mantê-la segura.
Enquanto a batalha ao redor continuava, ele se forçou a ficar focado, cada passo motivado pelo desejo de cumprir sua promessa. Ele podia sentir a fera dentro de si lutando para assumir o controle, mas cada vez que a dúvida ameaçava tomar conta, ele se lembrava da promessa e a força retornava. Chegando à casa de Yara, a fera acinzentada colocou a mão na maçaneta, ainda surpreendido com a dimensão de seu corpo. Coisas que eram grandes antes agora pareciam pequenas. Um som diferente da batalha chamou sua atenção, fazendo suas orelhas se moverem instintivamente na direção do som. Ele viu vários cavalos correndo em sua direção, uma manada descontrolada com várias feras correndo atrás. Alguns dos cavalos tinham aldeões desesperados montados, tentando fugir. Quando a manada chegou perto da fera acinzentada, a pressão natural que emanava dele fez muitos cavalos se assustarem. Alguns tentaram ir para outra direção, enquanto outros empinaram, levantando as patas dianteiras e se erguendo sobre as patas traseiras. Alguns cavalos perderam o equilíbrio e caíram para trás, derrubando os aldeões que estavam montados neles. As feras que vinham atrás conseguiram alcançar os aldeões caídos. Demonstrando um pouco de desconforto pela cena que estava vendo, a fera acinzentada murmurou: "Fera acinzentada! Nossa, quanta brutalidade! Os cavalos não mereciam este destino." Mesmo chocado com o que estava acontecendo com os aldeões, ele não se importava com quem estava morrendo à sua frente. Seus sentimentos estavam restritos à família de Yara, a única coisa que ele realmente considerava importante. Entrando na casa, ele se abaixou para passar pela porta, ouvindo os gritos e relinchos dos cavalos. Assim que fechou a porta, tentou ignorar os sons vindos de fora. Andando pela casa, ele gritava os nomes de Yara, Vera e Alex na tentativa de que alguém o respondesse. Fera acinzentada, espera, só chamar os nomes não vai adiantar, já que até minha voz mudou. Eles devem estar pensando que é algum desses aldeões que vieram nos matar. Vasculhando a casa, ele foi aos lugares onde ele e Yara costumavam se esconder e onde Alex explicou que deveriam ir em caso de ataque. Depois de vasculhar tudo, ele se perguntava para onde eles poderiam ter ido. Fera acinzentada, pensando, será que eles estão tentando seguir uma parte do plano? Se estiverem seguindo o plano, devem ter ido para o centro da vila, onde fica a fonte. É o caminho mais rápido para sair desta vila, pegando o caminho correto para o destino dela. Saindo da casa, ele viu todo aquele ambiente de morte e tentou ignorar, saindo de lá o mais rápido possível. O cheiro de sangue fazia as dores e as vozes voltarem. Resistindo, ele andava em meio a todos aqueles corpos destroçados, com dificuldade e cambaleando, tentando manter-se lúcido ao focar em sua promessa. Saindo daquela área, ele foi andando, ainda não conseguindo correr direito. Um brilho vindo do final da rua ofuscava sua visão, fazendo-o fechar os olhos. Logo em seguida, um barulho mais alto o atingiu, forçando-o a tentar tampar os ouvidos. Ele sentiu o choque da explosão. Pela distância, foi apenas uma leve vibração. Fera acinzentada. O que aconteceu lá na frente? Parece que veio da fonte. Com uma sensação estranha vinda da explosão, ele tentou ir mais rápido. Aproximando-se da saída da rua, uma pressão que ele já havia sentido antes voltou. Quando sua visão voltou totalmente ao normal, ele testemunhou a fera bestial tentando dar um golpe em uma pessoa que se rastejava. Assim que visualizou a pessoa, percebeu que era Yara. Tentando se rastejar, mesmo com os braços e as pernas doendo e a visão turva, Yara tentava reunir forças, mesmo assustada e incrédula. Ele sentia as dores que ela expressava. A fera acinzentada ficou em fúria e correu direto para Yara, sendo este o último momento de que ele se lembrava. Correndo com Yara em seus braços. Fera acinzentada. Depois de ver aquela cena, eu entrei em um estado que parecia tudo escuro. Quando voltei a mim, estava segurando o braço da fera bestial. Não parecia eu. Só pude pensar em sair de lá, mas a dor vinha junto e estava ficando cada vez mais severa, insuportável. Essa voz me domina, como aconteceu antes. Fico totalmente no escuro, sem noção de nada do que está acontecendo. Enquanto a fera acinzentada corria, a fera bestial ia rápido para todos os cantos da vila em busca de alguém semelhante à fera acinzentada. Morador 1, socorro! Alguém nos ajude! Oh não! É mais uma fera, e ela é maior que as outras. Morador 2, não param de aparecer feras. Estamos sendo atacados sem tempo para pensar. Pessoal, não desistam, continuem atacando. Pessoas que veem a fera bestial atiram magia nele, mas nada acontece. As bolas de fogo e raios de energia se dissipam ao tocar sua pele, sem causar dano algum. A fera bestial, com um olhar frio, continua avançando, ignorando os ataques. Fera bestial,
pensando, eles não entendem que não tem força para fazer nada. Mas não posso perder mais tempo aqui. Aquela fera está indo por este rumo, não posso perdê-lo de vista. É a única fera que não está sucumbindo ao surto. Depois de olhar a vila toda, ele é realmente único. As outras feras não têm o mesmo tamanho, e os pelos delas são apenas marrons ou pretos. Só aquela fera tem o mesmo tamanho e a cor dos pelos que eu tenho. Agora que finalmente apareceu alguém como ele, talvez eu possa finalmente descobrir tudo sobre este surto. A fera acinzentada corria pelas estreitas ruas carregando Yara. Alguns aldeões os perseguiam, atacando com magia, mas os ataques se dissipavam ao tocar sua pele. Sem perder o foco, ele continuava em frente. Fera acinzentada, pensando, nossa, esse corpo é incrivelmente resistente. Não sinto nada desses ataques. Isso é bom, porque desviar bruscamente poderia machucar Yara ainda mais. Ela já está muito ferida. Preciso chegar em casa o mais rápido possível. Saltando sobre escombros e evitando as pessoas em pânico, ele mantinha atenção aos arredores, sempre dando as costas para os ataques que vinham de várias direções, tentando não deixar Yara exposta, certificando-se de que ela não fosse atingida. Morador 3. A fera está levando uma criança. Morador 4. O quê? Não deveríamos ajudar? Morador 3. Espera, eu sei quem é aquela criança, é a Yara. Deve ser culpa dessa praga. Parem-no. Devemos matar essa menina. Ela é a responsável pela tragédia na vila. Morador 4. A praga que está com aquela fera. Morador 5. Então vamos focar nossa magia na praga. A fera acinzentada parou ao ouvir isso, rosnando em resposta, liberando uma aura. Seus pelos começaram a se arrepiar, mostrando suas presas afiadas, o que fez todos ao redor olharem para ele, assustados e suando frio. Morador 3. Não se assustem, vamos matá-la que essa fera deve sumir, assim como quando se mata um invocador e suas invocações somem. Os moradores começaram a gritar e a conjurar magia. A fera acinzentada aumentou ainda mais sua presença. O lugar ficou com o ar pesado, e todos os que estavam conjurando perderam a concentração, quebrando suas magias. Com os corpos tremendo, como se vissem o futuro de suas cabeças saindo voando, alguns colocaram a mão no pescoço, suando frio. Morador 5. O que foi isso? Eu é que não vou ficar para descobrir. Os moradores correram com medo, tentando se afastar o máximo possível, gritando. A fera acinzentada, determinada a proteger Yara a qualquer custo, pensava. Fera acinzentada, pensando, não posso acreditar que estão começando a pôr a culpa por isso também nela. Eu não gosto deste lugar mesmo. Prometi protegê-la, não deixarei isso cair em suas costas. Chegando na frente de sua casa, a fera acinzentada deixou Yara encostada na parede e começou a procurar as chaves da casa, sentindo um gelo em seu corpo. Verificava freneticamente os bolsos das calças. Fera acinzentada, eu não acredito que perdi a chave de casa. Ela estava no meu bolso da blusa. Deve estar no cemitério. O que eu faço? Demonstrando um pouco de desespero, a fera acinzentada colocou as mãos na cabeça, se perguntando o que deveria fazer. Fera acinzentada, vai demorar muito se eu voltar para lá, porque minhas roupas tinham que rasgar. Colocando a mão na porta ainda frustrado, ele aplicou mais pressão na porta com a palma da mão, fazendo-a cair. Ficou com a boca aberta pelo ocorrido. Ele tentou se justificar. Fera acinzentada, eu não fiz nada, só toquei e ela caiu. O eco de sua voz reverberou na casa vazia. Por um momento, ele ficou parado, esperando que alguém ou alguma coisa respondesse. Mas o silêncio pesado apenas realçou a ausência de qualquer vida ali. Ele olhou ao redor, percebendo que estava falando para ninguém. Um suspiro profundo escapou de seus lábios enquanto ele olhava para Yara, ainda inconsciente. Fera acinzentada, pensando, estou sozinho nisso. Preciso agir rápido. Com um suspiro resignado, ele pegou Yara cuidadosamente e entrou na casa. Colocando Yara deitada no sofá, começou a procurar na sala. O tempo passava, e ele começava a procurar freneticamente. Fera acinzentada, eu sei que está aqui. Eu sempre deixo pronto. Cadê? Eu sei que está aqui. Enquanto ele vasculhava, uma sensação de estar sendo observado o incomodava. Ele percebeu um som suave, como madeira sendo pisada, em meio aos vários barulhos de magias e gritos vindos do lado de fora. Fechando os olhos, ele começou a perceber o ambiente. Quando respirava, um cheiro estranho o acompanhava. Suas orelhas se moveram, tentando captar o som.
Ele identificou um ruído vindo da direção do seu quarto e foi andando na direção da porta. Ao abri-la, não viu nada anormal no quarto. Fera acinzentada, pensando, é estranho. Pelo que ouvi e senti no cheiro, parece que tem uma pessoa aqui. Eu sei que não sou mais humano, mas devo estar me confundindo por esses sentidos aguçados. Agora não é hora para pensar nisso. Ah, lembrei onde deixei. Foi na cozinha. Estou sendo muito descuidado hoje. Indo para a cozinha, ele encontrou a mochila. No quarto, saindo debaixo da cama, estava o chefe da vila, com o rosto assustado e tentando não tremer. Chefe da vila, quando finalmente encontrei o que procurava, do nada esses monstros atacaram, e eu acabei ficando aqui dentro. Quando ia sair, um dos monstros estava aqui dentro. Tive que voltar para este quarto. Ele até veio atrás de mim, mas por sorte não entrou e foi embora. Ainda dá para ouvi-lo. Parece que ele está procurando alguma coisa. Mas o que seria? Será que ele sente a magia deste colar? A fera acinzentada voltou para onde deixou Yara, levando a mochila consigo. Fera acinzentada, Yara, não podemos ficar na vila. Precisamos sair deste lugar. É melhor. Uma dor surgiu no peito. Fera acinzentada, de novo, essa dor não para. Ela continua doendo toda vez que tento resistir a esse sentimento de matar. O surto atacou novamente. Na janela, a fera bestial o observava. Fera bestial, e novamente o cheiro dele está variando. O cheiro do surto está cada vez mais forte. A fera acinzentada, ofegante, começou a demonstrar um pouco de cansaço. Fera acinzentada, eu não sei mais o que fazer depois de sair daqui. Antes da hora chegar, tenho que levá-la para o lago que fica ao norte. Tenho que pelo menos continuar seguindo o plano. Tomara que chegando lá eu consiga ajudar Yara. Pegando Yara novamente, com a mochila no ombro, ele seguiu em direção à saída da vila. Correndo, a pessoa que estava dentro da casa foi para fora e observou a fera acinzentada sair correndo. Ao ver uma sombra passar por cima, ele visualizou claramente a sombra correndo pelas telhas das casas na direção da fera acinzentada. Espantado com o que via. Chefe da vila, o que é isso que eu vi? Duas feras cuidando daquela menina. O destino dela é tão importante assim para que monstros ajudem-na a cumprir? Então toda esta destruição está acontecendo nesta vila porque eu planejei matá-la. Isto é um castigo. Com raiva, ele apertou com força o colar que estava segurando. Chefe da vila, eu só fiz o que ele pediu. Até peguei de volta este maldito colar. Olhando para o colar, ele dá um sorriso sarcástico. E este colar, sem ele não vão conseguir completar o destino dela. Rindo descontroladamente, suas risadas ecoavam, chegando até as feras que ignoravam o som entre tantos ao redor. Sem dificuldades no restante do percurso, afastaram-se da vila. Longe da vila, ele se virou uma última vez para olhar a situação da vila, vendo várias casas em chamas e outras pessoas fugindo para dentro da floresta e outras para a direção que leva ao deserto. A fumaça das chamas cobria o sol. Sem demonstrar remorso pelo que estava acontecendo com a vila, ele direciona seu olhar para a árvore de folhas azuis. Fera acinzentada, adeus, mãe, pai. Provavelmente não poderei mais visitá-los no futuro por causa do que tenho que fazer. Não sei o que vai acontecer comigo agora. Adeus. O fogo que estava na grama do cemitério se alastrava rapidamente, atingindo a árvore e começando a queimar. A fera bestial, em cima da árvore, olhava para a mesma direção, sem entender o que ele via naquele lugar. Ao olhar para a fera acinzentada, via o focinho tremendo, como se quisesse chorar. Fera acinzentada, e pensar que esta vila carrega o seu nome. A vila ficava em ruínas, com casas desmoronadas e muitas pessoas mortas. O lugar que um dia foi chamado de Vila Yara agora era um campo de devastação, o céu tomado por uma densa fumaça negra que escondia o sol. A fera acinzentada olhou uma última vez para a árvore de folhas azuis que simbolizava tanto para ele. As chamas lamberam seus galhos, consumindo cada folha com um brilho alaranjado. As memórias de tempos felizes passaram por sua mente, misturadas com a tristeza do presente. A fera bestial observava a cena com uma expressão indecifrável, como se tentasse compreender o significado daquele lugar e o que ele representava para a fera acinzentada. Enquanto isso, a fera acinzentada se virava lentamente, sentindo o peso da responsabilidade e do destino que ele e Yara carregavam. Ele começou a caminhar. A estrada diante deles era incerta, mas ele sabia que tinha que continuar. Seu olhar permaneceu firme, fixo na direção do lago ao norte, onde esperava encontrar algum tipo de salvação para Yara. O som das chamas e os gritos distantes dos aldeões desapareciam gradualmente,
substituídos pelo silêncio inquietante da floresta. As sombras das árvores altas os envolveram, proporcionando um refúgio momentâneo do caos que deixaram para trás.